Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre substâncias para melhorar o libido. Muita gente me pergunta o que pode usar para melhorar o libido, então esse vídeo aí é para vocês. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui embaixo para que eu possa respondê-los depois. Antes de citar as medicações aí que eu acho mais relevantes aí para melhorar o libido, a gente não pode esquecer que o libido é um problema multifatorial. Existem várias coisas que podem ser diagnosticadas como causadoras do baixo libido. Eu vou citar algumas aqui para que vocês entendam que é difícil até para o médico, aí eu fico imaginando muito mais para o paciente, diagnosticar, saber qual é a causa do baixo libido dele. Então aqui são as principais causas do baixo libido. A primeira delas aí eu cito os problemas psiquiátricos. A gente sabe que pacientes que têm depressão, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia, esses pacientes, eles, além da doença, usam também medicamentos muito fortes que agem nos neurotransmissores cerebrais e esses neurotransmissores ficam inativados. Então, podem atrapalhar o libido, agem principalmente no sistema límbico do paciente. Então, tanto a doença como as medicações, quetiapina, escitalopram, são medicamentos, os benzodiazepínicos em geral, são medicamentos que podem atrapalhar o libido do paciente. Muitos pacientes chegam aqui no consultório com a queixa aí de baixo libido, aí você vai dosar exames todos normais, testosterona 600, 700, quando você vê, esses pacientes fazem uso de antidepressivos, ansiolíticos, remédios que mexem com a parte do humor deles e esses pacientes acabam até não conseguindo ter uma relação sexual por perderem totalmente a vontade de manter a relação. A outra causa é que é muito frequente e que é realmente o cargo-chefe de baixo libido seria realmente a baixa testosterona, né? Paciente que tem um ganho de peso acentuado, esses pacientes eles têm uma testosterona mais baixa, ou pacientes até magros com a queixa de baixo libido vão dosar a testosterona, realmente a testosterona está 250, 300, o SHBG está em um nível mais aumentado, a testosterona ali vai estar no nível mais baixo, então esses pacientes aí talvez pudessem se beneficiar de uma modulação hormonal, uma TRT, a fim de melhorar os níveis de testosterona e melhorar o libido, a função sexual dele. Nós temos também as causas psicogênicas, que é aquele paciente que não tem doenças psiquiátricas, mas está sofrendo por um estresse de ansiedade devido à pandemia, por exemplo, ou esse paciente está em um relacionamento e está se separando da esposa, ou tem um filho que está com algum problema, ele não está conseguindo resolver esse problema, então esse paciente realmente também vai ter uma baixa libido, vai diminuir o número de relações sexuais. Outra causa aí que a gente pode colocar para baixo libido seria as causas neurológicas, as doenças, as demências, o Alzheimer, os AVCs. O AVC ele faz com que o paciente perca a função motora, então esses pacientes vão ter baixo libido também. A outra causa aí, a quinta causa seria as doenças sexuais mesmo, a própria disfunção erétil, a ejaculação precoce. O paciente ele fica inibido quando ele tem um problema de potência sexual, ele fica inibido quando ele ejacula muito rápido, ele evita ter a relação sexual, isso pode também diminuir o libido dele. E a sexta causa seria o uso de medicamentos, uso de drogas, uso de esteroides anabolizantes. A gente sabe que esses pacientes que fazem uso de esteroides anabolizantes por muito tempo, se eles interromperem o uso de esteroides, o testículo dele não vai estar funcionando, o testículo dele vai estar bloqueado. Então, esses pacientes teriam que fazer uma terapia pós-ciclo, mas eles não fazem, então realmente o libido cai muito, eles ficam mal durante 4, 6 meses, 8 meses, porque o testículo não está trabalhando, não produz testosterona. Então o objetivo aqui é falar de algumas medicações que podem ajudar o paciente a melhorar o libido, né? Medicamentos que não são tão agressivos e medicamentos que são usados aí pela maioria das pessoas e trazem alguns benefícios, alguns mais, outros menos. Alguns medicamentos são melhores em algumas pessoas, outros são melhores em outras pessoas.
não tem muitos trabalhos científicos, porque o libido é uma coisa mais subjetiva, né? Não objetiva. Então, vou citar alguns aqui, espero que vocês gostem. A primeira medicação que eu posso citar aqui para vocês é a ioimbina, que é um medicamento mais usado aí para ereção e pouco usado para libido, mas a gente sabe que o paciente que tem uma melhora da ereção, ele vai ter também uma melhora do libido dele. Então esse aí seria a primeira medicação que eu colocaria aí num patamar mais inferior, como uma alternativa para você melhorar o libido do paciente. Essa medicação não vai aumentar a testosterona do paciente, ele tem mais como melhora de função erétil mesmo. A segunda medicação é a maca peruana. A maca peruana, ela vai ter aí um baixo ganho de testosterona, principalmente naqueles pacientes que têm uma testosterona mais diminuída. Pode ser usado também na fertilidade do paciente, num ganho de massa muscular, mas um ganho discreto da massa muscular. Ele geralmente é usado na dosagem de 3 a 10 gramas por dia. Então você usa aí uma dosagem você pode mandar manipular 1 grama a cada 8 horas para começar a ter um ganho aí de libido. Esse medicamento é bem divulgado, tem bastante trabalho assim, até com um baixo nível de relevância, mas tem mais trabalhos aí no ganho de libido do paciente. Então seria uma medicação aí que vale a pena estar usando aí para ganho de apetite sexual. Temos também outra medicação que a gente pode citar também, é o Tribulus terrestre. Não tem tantos trabalhos em humanos, mas tem mais trabalhos em animais. Foi observado que há um ganho discreto aí de testosterona no uso de Tribulus terrestre. Você pode usar aí numa dosagem de mais ou menos 1 a 3 gramas por dia. Sempre lembrar da quantidade de saponinas que tem no Tribulus terrestre. O ideal é ter acima de 45, 50% de saponinas, mas o Tribulus é uma medicação amplamente usada aí no meio médico, principalmente na urologia, para ganho de libido e também ajudar um pouco na fertilidade. Tanto a maca como o Tribulus terrestres, eles podem ser usados por mulheres, então não é uma medicação restrita ao homem, e a mulher pode ter algum benefício em termos de libido com o uso desse tipo de medicamento. Uma outra medicação que pode ser até questionável, mas acho que vale a pena estar colocando aqui, é a tadalafila. É uma medicação que é usada para ereção e o sildenafil também tem a mesma função. Tanto o tadalafila como o sildenafil, eles vão melhorar a ereção, mas em doses baixas, mais ou menos, principalmente de tadalafila de 3 a 5 miligramas por dia, eles podem ter um ganho aí de libido. Esses pacientes começam a ter ereções noturnas, ereções matinais, coisas que eles não tinham antes. Esse paciente pode ficar mais estimulado a ter relação sexual. Temos o turkesterone, que é um fitoterápico. Ele tem essa função aí de melhorar também o libido. Tem poucos trabalhos relacionados a isso. Eu particularmente não uso muito, mas vale a pena estar citando aqui para vocês como uma medicação que pode ter algum benefício e por alguma via alternativa na melhora de libido. A ashwagandha é uma outra medicação aí que você pode usar com o objetivo de melhora de libido. Ele principalmente vai agir pela via do cortisol, a fim de diminuir o cortisol e aí, consequentemente, vai diminuir também o estresse do paciente. Vale a pena estar usando até um pouquinho mais que o turkesterone. Long Jack também é uma outra medicação aí que pode agir no libido. Não tem estudos relacionados a isso, mas alguns médicos colocam na formulação um pouco desse tipo de medicamento e aí com o objetivo de estar melhorando um pouco o libido do paciente, mas não vejo muitos resultados satisfatórios com o uso desse tipo de medicamento. Uma outra medicação que a gente pode usar aí para libido seria a ocitocina, somente mais ou menos 20 unidades internacionais dia, principalmente por via nasal ou via sublingual, aquela que é feita por via oral, que o paciente tem que engolir a medicação. Às vezes o efeito não é tão satisfatório. Esse sim seria talvez uma boa medicação para melhora do humor, melhora do libido. O Testofen é uma medicação fitoterápica asiática, não vai aumentar a testosterona. Ele tem como função aí se ligar ao SHBG, então deixar mais testosterona livre disponível aí para melhorar o libido do paciente. E quando tudo isso falha, né? Quando esse paciente mesmo assim não consegue melhorar o libido, você pode dar doses baixas de testosterona, talvez em gel, ou talvez uma modulação hormonal,
para ver que se melhora um pouco os níveis de testosterona desse paciente, para ver se o libido volta. Seria aí uma alternativa em último caso, porque o que não dá para fazer é deixar o paciente sem libido e sem solução para ele. Você tem que dar uma medicação a fim de tentar resolver. Primeiro a gente tenta com produtos naturais, produtos fitoterápicos, e aí, se não der certo, a gente tenta melhorar um pouco os níveis hormonais desse paciente para que ele recupere o libido dele. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um vídeo aqui referente à maca peruana. Aguardo vocês no próximo vídeo.